Galera, chegou a hora da gente falar do segundo episódio dessa sensacional série da Marvel, Invasão Secreta. Nesse episódio a gente vai ver o Nick Fury lutando contra os seus fantasmas do passado e tendo que enfrentar os seus monstros do presente. É agora mesmo, depois da vinheta. Vem comigo! E aí galera, Spotkill na área, eu sou o André Murer e desejo que a força esteja com cada um de vocês. E se é a tua primeira vez aqui no canal, deixa a tua inscrição que vai fortalecer demais o nosso trabalho. Deixa aqui o sininho ativado para você nunca perder a notificação de um vídeo novo. E junto com toda a galera, deixa esse like que vai dizer pro YouTube que você tá curtindo esse conteúdo e o YouTube vai continuar te entregando esse conteúdo, beleza? Bora pra análise, vamos lá. É um episódio que já começa com dois flashbacks. Lá, um de 1995 e um de 1997. 95, quando lá das épocas dos acontecimentos do filme da Capitã Marvel, né? E já 97, reforçando a promessa, que é o próprio nome do episódio, quando reunidos ali nas regiões ali de Londres, Nick Fury, em nome da raça humana, ele promete encontrar, junto com a Carol Danvers, um lugar. Essa é a promessa, um lugar para os Skrulls poderem existir depois de serem expulsos, depois da destruição do planeta Skrullos. Como contrapartida, enquanto isso não acontece, ele promete manter em segurança aqui os Skrulls, desde que os Skrulls também possam cooperar com os anfitriões. O detalhe importante aqui nesse momento é que o Gravik estava lá nessa reunião. Por isso que eu disse, Nick Fury enfrenta os fantasmas do passado que se transformaram em monstros no presente, que é o próprio Gravik. Justamente porque a promessa não foi cumprida até agora, que os caras perderam a paciência e ele entrou no Conselho dos Skrulls. A gente pôde ver finalmente o Conselho dos Skrulls. E a gente já sabe que o Talos fazia parte desse conselho e foi tirado de lá justamente pelas manobras do Gravik. Na sequência a gente pôde ver os desdobramentos, as consequências diretas do atentado de Moscou. Ainda na praça, as autoridades tentando capturar os responsáveis, né? No caso, o cara lá, o Skrull, que se passou pelo líder daquela organização Americanos contra a Rússia, numa clara tentativa de botar a Rússia contra os Estados Unidos. Por isso que ele gritava, né? Eu sou americano, justamente para deixar claro mesmo que ele é americano, né? E nos bastidores nós tínhamos já gente da imprensa, o próprio presidente da OTAN, a primeira-ministra britânica, todos os Skrulls infiltrados. Essa invasão vem acontecendo há muito tempo e os Skrulls não estão apenas tomando os lugares de pessoas comuns, de civis, estão tomando os lugares de gente realmente de alta autoridade, de alta patente, dos mais altos escalões dos governos. O que era para ser um conselho para manter a paz se tornou agora um conselho realmente para tomar a terra, e o Gravik mexeu seus pauzinhos de novo e agora ele assume como o general responsável pela invasão total e plena da Terra, com a extinção da raça humana para total solidificação dos Skrulls aqui na Terra e transformar a Terra na nova Skrullos. Só uma Skrull teve coragem de peitar o Gravik e não aceitou aquilo e saiu e foi imediatamente posicionar o Talos do que estava acontecendo. Ainda nessa reunião do conselho a gente viu ele colocando na mesa o que a gente já tinha aqui suspeitado realmente. Foi a confirmação do porquê o Gravik está fazendo isso, né? Foi prometido uma casa pra gente, até agora nada. Então a gente tem que tomar, porque eles já estavam se destruindo, os humanos já estavam se destruindo muito antes da nossa chegada aqui. Então eles não merecem, né? Ele fez a leitura correta de como a humanidade trata a Terra. Entretanto, por mais nobre e por mais certo que o Gravik possa estar em avaliar a raça humana, ele não tem o mínimo direito de sair explodindo crianças inocentes, como o atentado que foi em Moscou, onde 2.000 pessoas ou mais morreram, entre elas crianças.
Essa narrativa do Gravik, olha, vai se alinhar diretamente com o diálogo que Nick Fury e Talos têm dentro do trem no caminho de Moscou a Varsóvia. Brilhante diálogo, aonde cada um ali expõe e literalmente lavam roupa suja ali. O Nick Fury recorre a uma brincadeira de criança dele com a sua mãe, já expondo o quão foi difícil, né? A infância do próprio Nick Fury, tocando com o dedo na ferida sobre o racismo mesmo norte-americano, com a questão da pobreza, deles não poderem ir lá no vagão do restaurante, ter que pegar um trem, a pior parte do trem, não era um trem belíssimo como que eles estavam ali, a vida difícil que o Nick Fury teve até chegar ali, e ele acaba fazendo aquela brincadeira com o Talos, né, dizendo, ó, me diga alguma coisa que eu não sei, né, me fala alguma coisa que eu não sei sobre Dove Skrullos, me fala alguma coisa que eu não sei sobre os Skrulls que fugiram, e o Talos se refere a milhões, né, milhões que conseguiram escapar de Nova Skrulls estavam na Terra. É onde o Nick Fury praticamente surta. Como assim você não me conta um pequeno detalhe desse? Então são milhões de Skrulls aqui vivendo na Terra. Cara, o cara surta. Ele até manda o Talos passear, ele expulsa o Talos do trem. Mas eu vou cravar aqui, vou viajar na maionese e vou cravar aqui que dessa conversa tá saindo a solução pra série lá na frente. Me cobrem depois, se eu tiver errado eu volto aqui e falo, errei. Mas se eu acertar eu vou pular aqui, cara. De repente, esses milhões de Skrulls que estão na Terra, vamos pegar o detalhe, só estão aqui porque o Talos chamou. O Talos mandou um sinal para toda a galáxia dizendo que havia um lugar para que eles pudessem vir. E não prometeu um lugar seguro, mas prometeu um lugar para que pelo menos eles parassem de ser caçados por aí. E o Gravik não comanda todos esses milhões de Skrulls. E pode ser que o Talos, é aqui que vem a minha teoria, pode ser que o Talos seja o grande líder que vai trazer esses milhões de Skrulls de volta para sua confiança e vão fazer com que esses próprios Skrulls se levantem contra o Gravik, derrotando o Gravik, já que os Vingadores parece que não serão envolvidos na história, né? Então vai ter que se resolver por aqui. E o Nick Fury não conta com mais ninguém para ajudar ele, meu compadre. Essa que é a verdade. Então eu acho que o próprio Talos vai dar um jeito de recrutar esses milhões de Skrulls que estão aqui na Terra e que podem dever para ele uma certa gratidão, por que não? Por ter dado um toque pros caras, ó, vem pra cá pra Terra que aqui vocês ficam tranquilos pelo menos, né, em paz, ficam distante dos Kree. Então pode ser que aconteça isso. Anotem aí e vamos ver se não vai rolar isso. Só quero destacar aqui uma parte desse diálogo que eu achei sensacional e por isso que essa série tá brilhante, né? Talos diz pro Nick Fury que tem a esperança, ou que tinha a esperança de que Skrulls e humanos podiam coexistir em paz. Nick Fury só olha pra ele, você tá maluco, meu chapa? Coexistir em paz? Os humanos não vivem em paz nem entre eles. Desde que aprenderam a andar, estão sempre brigando, guerreando, se matando. Por isso que eu tô dizendo que essa conversa se liga diretamente com o que o Gravik pensa. A leitura do Gravik sobre a Terra tá batendo exatamente com a mesma leitura que o Nick Fury tem sobre os humanos, de que realmente nós não valemos nada, essa nossa raça aqui. Entretanto, existem aqueles que realmente ainda lutam por paz. Nem todos os humanos são ruins. E é aí que nós temos que equilibrar a balança entre o que é certo e o que é errado. O Gravik não está totalmente errado, mas ele está completamente errado na forma como ele quer executar a faxina da Terra. E o Nick Fury está correto sobre a avaliação dele dos próprios humanos, mas está mais correto ainda em defender esses humanos, porque, primeiro, a Terra é a casa dos humanos, não importa. Se a casa tá uma bagunça, não importa, a casa continua sendo dos humanos. Bom, depois do Conselho ter nomeado o Gravik como o novo General Skrull, né? A gente acompanha o Gravik voltando para a usina nuclear, para o seu esconderijo, e ali a gente tem mais uma pitadinha de revelação, né? Não é apenas dominar a Terra, mas é realmente o Gravik focado na pesquisa para criar o Super Skrull, né? A gente vê lá que ele está desenvolvendo uma máquina, a própria Gaia vai atrás, vai tentar descobrir o que é, ela vai espionar lá dentro mesmo, e não deu para sacar ainda qual é que é dessa Gaia, né? Se ela está realmente totalmente comprometida com o Gravik ou se ela tá agora pegando informações para passar para alguém. Uma cena que me intrigou muito, né? Já vou até adiantar já. Ela tá no carro ali junto com aquele novo recruta. Eles foram resgatar o cara lá que foi preso lá nos atentados, né? Ela pede licença, vai para um beco ali, tá falando no telefone com alguém. Com quem que ela tá falando? Com o Gravik não era. Então ela cantou o quê e pra quem?
E essa mesma Gaia, então, lá dentro da usina nuclear, já que os Skrulls são imunes à radiação, me pergunto, né? Aquela doutora que tá lá conduzindo as pesquisas que ela viu lá, doutora Dalton, ela é uma humana ou ela é uma Skrull, né? Eu acho que ela é uma Skrull, uma cientista ali, porque se eles podem pegar um pouco do conhecimento do cérebro da pessoa, então deve ser uma Skrull ali que pegou, né, todos os conhecimentos da cabeça, do cérebro da doutora verdadeira, né? E ali então a Gaia descobre que eles estão reunindo sim, coletando, buscando pontos, né, para coletar DNAs diferentes para poder ali, através das pesquisas dela, desenvolver o que seria um DNA poderosíssimo, né? Talvez para infiltrar nos próprios Skrulls e dar a eles mais habilidades. É por isso que a gente vê o Gravik então esticando o braço. Eu até brinquei aqui quando eu vi o trailer, né? Que essa cena não apareceu ainda, tá só no trailer, né? Que eu falei, olha o Gravik esticando o braço no melhor estilo Groot. E eu acabei acertando sem querer, porque realmente é uma habilidade direta do DNA do Groot. Eles estão coletando pedaços, fragmentos de matéria, de criaturas diversas ou de organismos vivos diversos para ali extrair o DNA. É o que a gente viu no computador, na tela do computador, quando a Gaia tá fuçando ali, puxando, abrindo arquivos dessa pesquisa, e a gente vê uma lista com alguns nomes de algumas espécies que essa equipe de cientistas, essa doutora Dalton, já tem posse do DNA. O primeiro da lista é o Groot. Então os caras coletaram um pedaço do Groot, né, de algum lugar, sei lá, e dali ela extraiu o DNA do Groot. Mais para baixo do nome do Groot ali a gente viu o nome de uma criatura do gelo, né, Frost Beasts, que é uma criatura que a gente viu lá em Jotunheim, que é o planeta natal do Loki, afinal de contas, né? Mais para baixo a gente tem, e aí tá fácil, né, uma criatura que era uma criatura serva do Thanos, que fazia parte da Ordem Negra, né? E que foi a mãozona dele. Eu lembro que eles estavam lutando ali na praça, o Doutor Estranho abrindo portais ali, e o portal se fecha, e no que o portal fecha, decepa a mão dessa criatura, né? O Ku-Obtsayan, que ficou de posse, possivelmente, do departamento de danos, né? Que é para isso que eles existem, eles vão coletando as sujeiras. Então, eu acredito que todo o resto que tá ali deve ser de dentro do controle de danos. A minha teoria é que tem algum Skrull infiltrado dentro do controle de danos, pegando essas amostras para a doutora Dalton e consequentemente para o Gravik. Nessa lista foi também possível ver a palavra Extremis. The Extremis foi um vírus criado justamente para dar mais poder, e foi um vírus que apareceu num grande arco ligado ao Homem de Ferro, né? E como ninguém pode confiar em ninguém, eu quero destacar aqui dois momentos desse episódio fantásticos. Primeiro, a agente britânica do M6, a Sonya Falsworth, que olha, sozinha descobre o esconderijo ali onde os caras estavam mantendo refém o líder dos americanos contra os russos, né? E ela pede para todo mundo sair dali. Ela tá conduzindo naquele momento a investigação, partindo direto pro ataque. Ela já corta logo o dedo do cara fora, o dedo já se metamorfa em Skrull, né? Ela tem certeza que aplica uma injeção ali que esquenta o sangue do caboclo ali a 160 graus, e praticamente é uma tortura de dentro para fora, né? E aí ela consegue as informações que ela precisa, só que ela tá sozinha. A partir do ponto que a líder britânica, Pamela Lawton, é uma Skrull e ela já sabe disso, em quem que ela vai confiar? Agora, trazendo para o outro momento que eu achei bacana, a conversa do Nick Fury com o James Rhodes. Até agora eu vou confessar para vocês, eu já fui para frente, já voltei para trás várias vezes sobre se o Rhodes é um Skrull ou se não é um Skrull. Eu ainda continuo com a impressão de que ele é um Skrull, mas a coisa tá no nível tão inteligente de diálogo, a narrativa, né, o roteiro tá conduzindo a coisa de uma forma tão inteligente que eu não sei ainda. O fato é que de uma conversa muito estressante ali, aquele Rhodes, independente de ser o verdadeiro ou de ser um Skrull, tá possesso da vida com o Nick Fury e demite o cara. Nick Fury é demitido, ele parece que não tá acreditando. Pera aí, você tá me demitindo? O presidente te mandou aqui para você demitir, para você me demitir? E ele diz, não foi ninguém que mandou. Eu mesmo me ofereci e vim. Então essas falas é que vão deixando a coisa realmente um pouco difícil da gente acreditar que esse Rhodes não seja um Skrull, né? Porque parece que estão tentando tirar o Nick Fury da jogada de qualquer forma. E a forma como o Nick Fury chega, encara olho no olho no Rhodes e diz,
Eu sou o Nick Fury, mesmo quando eu tô fora, eu tô dentro. Me aguarda, rapaz, é mais ou menos isso, esse recado que ele passou. E ele sai dali pra mais uma vez ficar todo amargurado. Que situação do Nick Fury. Perdeu a sua amiga, uma das melhores agentes do governo americano, Maria Hill. Morreu nos seus braços, carrega nas costas a própria culpa da invasão secreta estar acontecendo, dessa guerra com os Skrulls estar acontecendo. Não tem mais, brigou com o Talos, não tá nem conversando com o Talos mais. Perdeu o Rhodes, que era um dos únicos que ele achou que podia confiar. Talvez muito inteligente como o Nick Fury é, ele até já tenha meio que, no mínimo, plantado a semente. Esse cara não deve ser o Rhodes. Ou seja, ele não tem absolutamente ninguém nesse momento, a não ser, repito, a Sonya Falsworth, que ele não sabe que ela foi lá interrogar, né? O cara lá, e a gente sabe pelo trailer que eles vão voltar a se encontrar de novo. Lembrei agora, é verdade, tem uma cena do trailer no cemitério, onde eles se encontram ali, depois ele vai se armar, enfim, é isso que vem pela frente. O episódio termina com o Nick Fury indo para uma casa onde supostamente nós descobrimos que ele é casado, né? E a grande questão que fica é o seguinte: beijou romanticamente ali uma Skrull, né? Que ela tá ali fazendo comida na sua forma original de Skrull, mas quando ele entra na casa, ela se metamorfa na esposa, né? Se transforma em humana e vira a esposa ali na sua figura humana, né? Pro Nick Fury. Então por que ela se metamorfa em humana assim que ele entra na casa? Será que o Nick Fury deu uma dessa e não sabe que a esposa é uma Skrull infiltrada na sua própria família? E para acabar aqui, ó, como nada é à toa nos roteiros da Marvel, por que na hora do conselho ali dos Skrulls, quando o Gravik tá falando, dando seus motivos, blá, 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 só teve uma pessoa que não abriu a boca do começo ao fim da reunião e foi mostrada várias vezes? Esse oriental aqui, ó, que eu não sei se é japonês, tailandês, chinês, o que é esse oriental? Por que esse cara não abriu a boca uma vez? E quem é ele para estar ali sentado no conselho? Tá se passando por quem exatamente aquele Skrull, hein? E por que não disse uma palavra? Vai ser importante para a sequência da série? Dúvidas, dúvidas e dúvidas que a gente tem que esperar os próximos episódios, que eu espero que sigam excelentes como esse, hein? Eu ouso dizer que se continuar nessa pegada, Invasão Secreta deverá ser, se não a melhor, ficar entre as 3 melhores séries da Marvel até agora, hein? E eu só tenho a agradecer você que me acompanhou nesse vídeo até agora aqui. Se você é novo no canal, deixa a inscrição aqui, fortalece o nosso trabalho, só a tua inscrição para levantar o nosso trabalho. Ativa o sininho e junto com toda a galera deixa o like, que esse like é importantíssimo para o YouTube entender o que você gosta dentro da plataforma, beleza? Galera, a gente se vê sempre no próximo vídeo. Fiquem bem, se cuidem e Spótico na área.